good evening, how are you? Bom, hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente. A gente vai rever um ponto gramatical aqui do Book 3, porque ele é muito importante. Então, se estivesse na aula presencial, eu provavelmente estaria revendo ele todas as aulas. Então, eu achei importante nesse momento, antes da gente corrigir o workbook da Unit 3, a gente já tem esse momento de revisão da Unit 2, desculpa. É importante a gente ter esse momento de rever. Eu vou passar aqui para vocês as regrinhas, tal. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me manda lá no vídeo. Não deixa passar, tá? Porque é um tempo verbal importante. Geralmente a gente fala mais do passado do que do presente, certo? A gente sempre fala de uma coisa que eu fiz, que eu gostei. Então é importante saber do passado, tá? Então hoje nós vamos rever o past simple, que é o passado simples. Lembrando que o passado simples são para ações que aconteceram no passado. Aconteceram e já acabaram, tá? Então é uma coisa que não é mais, já foi, certo? Por exemplo, eu estava feliz, já foi, ok? Então, são ações que aconteceram no passado. Primeira coisa que a gente viu de passado foi o past to be. Por exemplo, nós temos aqui I, you, he, she, it, we, you, they. No to be são coisas que eu era ou eu estava no passado, certo? Aqui nós substituímos o is, o are e o am pelo was e o were. Então, I was, you were, he was, she was. Lembram disso? It was, we were, you were, they were. Vamos usar aqui o complemento happy. Então, I was happy, eu estava feliz. You were happy, she was happy. She was happy, he was happy, she was happy, it was happy. We were happy, you were happy, they were happy, certo? Então aqui, só lembrar disso que isso aqui é o past to be. Eu era, eu estava no passado, certo? Acho que isso aqui tá bem fácil, a gente fez bastante atividade sobre eles. E além desse, nós também vimos o continuous, past continuous. Então, a mesma estrutura aqui, só que aqui vai vir um verbo. I was playing, por exemplo. Playing, eu estava jogando. Você estava jogando. Ele estava jogando. Lembram que aqui a diferença do past to be antes tinha um complemento. Agora no past continuous era uma ação que estava acontecendo no passado. O ando, indo do português no passado. I was playing. You were playing. He was playing. Ele estava jogando. Ela estava jogando. Nós estávamos jogando. We were playing. Good? Lembram disso também sobre past? Very good. Então agora nós vamos ver o past simple. Eu vou apagar tudo isso aqui porque aqui eu só estava relembrando do to be e do past continuous com vocês, que nós vimos no Book 2. E essa parte aqui nós vimos no Book 3. Então, vamos lá. O auxiliar do passado é o did. Lembram dele? Did. Então, quando ele aparecer, nós sabemos que está falando de algo no passado. Ele só vai aparecer em perguntas ou respostas negativas. Que vai ficar didn't. Lembram disso? Good? Diferentemente das afirmativas. Se fosse uma short answer, eu poderia falar yes, I did. Que nem eu falo yes, I do. Lembram disso? Eu também posso usar yes, I did. Sim, você tá concordando com a pergunta. Só que aqui na escola a gente sempre faz long answers. É muito difícil a gente usar short answers. Então, por isso, fixem que o did não vai aparecer em afirmativo. Aqui vai ter aquela mudança no verbo.
Por exemplo, vamos conjugar o verbo help no afirmativo. Aí depois a gente faz a negativa e o question dele, não tem problema. Então aqui nós temos as pessoas. I, you, de novo, he, she, it, we, you, they. O help, ele é regular. Então, as regras do regular pedem para que a gente adicione ed no final do verbo, certo? Da maioria deles, dos regulares, só vai acrescentar ed. Se o verbo acaba em e, vocês só vão acrescentar o d. Por exemplo, dance vai ficar danced, certo? Só vai acrescentar o d, porque o verbo terminou em e. Good? Se o verbo terminar em y e antes desse y for uma vogal, uma consoante, vocês vão tirar esse y e transformar em ied. Por exemplo, temos aqui o verbo study, ele termina em y e antes aqui é uma consoante. Então, nós vamos tirar o y, colocar i, e, d, studied. Lembram dessa regra também? Então, aqui, um verbo regular só vai acrescentar ed. Um verbo que termina em e vai acrescentar só o d no final. E se for com y e antes do y for uma consoante, tira o y e põe i, e, d. Ok? Se terminar em CVC, consoante, vogal, consoante, a última letra vai ter que dobrar. Por exemplo, eu vou escrevendo e vou apagando, porque a gente precisa de espaço. Tem o verbo stop, que é parar. E ele aqui é, ó, consoante, vogal, consoante. Então, ele no passado, eu vou dobrar a letra P e acrescentar ed. Stopped. Ok? Lembram até aí? Então, vamos lá. Se terminar com E, só acrescento o D. Se terminar com Y e antes for uma consoante, tira o Y e ed. Se terminar com CVC, dobra a última letra e ed. E se for algum outro verbo, desde que seja regular, só acrescentar o ed. Vocês já sabem que a lista de irregular é bem grande. Nós estamos aí trabalhando para decorar esses verbos, o que é muito importante para o inglês. Porque não tem uma regra exata para o irregular. Ele é irregular e pronto, cada um vai ter sua forma. Não tem muito o que fazer com isso, então é decorar. Mas estou ajudando vocês, vamos indo ali de pouquinho, quando vocês verem, vocês vão saber um monte. Então aqui, como eu prometi, vamos conjugar o verbo help no passado e no afirmativo. I helped. You helped. Certo? He helped. She helped. It helped. We helped. Minha letra vai ficando só pior, né? You helped. They helped. Fácil ou difícil? Pensa se fosse em português que a gente estivesse conjugando. Não daria muito mais trabalho? Aqui é igual. É só lembrar de acrescentar um ed. Fácil. Good? Esse aqui é o afirmativo. Apareceu o did na frase? Não, né? Então o did não aparece no afirmativo. No negativo, o que ia acrescentar aqui é que antes do verbo, a gente ia colocar o didn't. Eu vou apagar porque é tudo igual. Vou fazer só com o pronome, porque vai ser igual para todos, tá? She didn't help normal. Aqui não muda nada no verbo, tá vendo que não acrescentou ed? Porque no negativo, eu sei que tá no negativo pelo auxiliar e não pela palavra, não pelo verbo. Então, no negativo não muda o verbo. She didn't help, ok? Mesma coisa para a pergunta. Did, ó o did aqui, ó. She, podia ser qualquer um outro aqui, vamos botar outro porque já tá aqui em cima. Para variar, derrubei. Did we help?
Viram que não mudou o verbo de novo? Eu sei pelo did, eu sei pelo auxiliar que eu tô falando do passado, tá? Então isso é muito importante de lembrar. Que a gente só vai fazer alteração do verbo quando for afirmativo. Quando for negativo ou question, eu vou saber pelo auxiliar, ok? Mas do jeito que você conjugar um verbo, ele vale para todos os pronomes, diferente do presente, que he, she, it era diferente, lembram disso? No passado é tudo igual, não vai mudar. Ok até aí? Good. Aí depois o que acrescentou para vocês foi que a gente começou a ver os irregulares. Já apareceu uma lista boa aqui no livro e é a mesma regra. Ele é irregular apenas quando você estiver afirmando. Então eu vou fazer um exemplo aqui com irregular. Por exemplo, o verbo se. O passado dele é só. Não tem nada a ver, não tem uma regra que diz isso. Ou o verbo eat, o passado dele é ate, lembram disso? Ou o verbo feed, que é alimentar, o passado dele é fed. O drink, beber, drank. Lembram disso? Good? Então, eles não têm uma forma exata. Se você olhar para eles, nenhum vai fazer sentido junto com o outro. Por isso que eu digo que é importante decorar. O que vai ser diferente aqui? Ele só vai ficar nessa forma também diferentona aqui quando for afirmativo. Então, eu tenho aqui eu, ate, popcorn yesterday. Eu comi pipoca ontem. I ate popcorn yesterday. Viu que ele apareceu aqui na forma dele irregular? Se fosse negativo, ia ficar I didn't eat. Viu que o eat volta para o normal, porque o negativo está aqui no didn't. Popcorn yesterday. Então, a mesma regra para o regular é para o irregular. O verbo só vai ficar na outra forma dele irregular no positivo. Question e negativo a gente sabe pelo auxiliar, ok? Tinha mais uma coisinha que eu queria lembrar, que são as palavrinhas indicativas de passado. Essa louça está precisando de um pano. Então, nós temos yesterday, que é ontem. Por exemplo, ago, que eu posso falar 2 days ago, 10 years ago, que é atrás, né? 10 anos atrás, 2 dias atrás. Last, alguma coisa. Por exemplo, last week, last night, semana passada, mês passado, ano passado. A gente não vai usar ele pro dia passado, que vai ser yesterday. A gente também às vezes vai ver assim, ó, this time last week. É nessa hora na semana passada. Tá, nessa hora eu tava na praia semana passada. Às vezes é comum ver também, tá? Então, essa é a revisão que eu queria fazer com vocês. Eu vou mandar uma nova lista de verbos para vocês continuarem decorando. Mas eu vou mandar essa lista depois que a gente corrigir o workbook, para não ficar muita coisa. Então, vocês já têm bastante tarefa para hoje, que é fazer o workbook da Unit 2. Então, tem várias páginas, a gente vai corrigir metade na quarta-feira, a outra metade na quinta. Então, é importante na quarta estar feito o máximo possível, porque a gente não sabe até onde a gente vai. Eu digo assim, metade, mas às vezes dá tempo de avançar mais. Então, façam o máximo que puder, lembrando que vale ponto para a prova. Se tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem, ok? E espero ter ajudado aí, relembrado um pouco do Past Simple. É muito importante, isso tá na ponta da língua, porque logo a gente vai terminar o Book 3. E no Book 4, vocês vão aprender um outro tempo verbal que às vezes ele confunde com o Past Simple. Então é importante que o Past Simple esteja bem enraizado e bem forte para vocês, tá? Então se tiver dúvida, não tem problema, pode mandar, tá bom? É isso, bye bye, see you later!